Desde que você chegou aqui, o Senhor já estava neste lugar e eu creio que Ele pode e vai falar ao seu coração, amém? Então, abra a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Vamos ler também até o 17. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Quando Jesus esteve na terra, Ele pregou as boas novas do reino de Deus, curou a muitos enfermos, fez muitos milagres. E aqui, nessa narrativa, mostra Jesus operando seu milagre aqui na vida de 10 leprosos. Então vamos ler? Lucas 17, versículo 11, diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a uma certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar seus sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se há este estrangeiro? Então ele disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Jesus, ele não para. Desde que ele inicia o ministério dele, ele caminha e caminha. E Lucas, fala dessa parábola justamente isso. Jesus, em todo o seu percurso, operando grandes milagres. Na época de Jesus aqui, a lepra era uma doença muito temida. As pessoas temiam a lepra. Era uma doença contagiosa e terrível. Tinha muitas consequências. Na minha época, não tinha lepra. Mas tinha uma coisa que as mulheres temiam muito, principalmente as mulheres que tinham cabelão, que eram os piolhos. Temiam pegar piolhos. Minha mãe, quando a gente pegava piolho, cortava o nosso cabelo bem curtinho, e às vezes a gente corria léguas para ela não cortar o nosso cabelo. Então era algo bem temido aí, nessa época a minha infância, os piolhos. Só uma brincadeira para descontrair. Bom, então Lucas começa dizendo: Jesus a caminho de Jerusalém. E em vários momentos você vai ver Jesus aqui, Lucas, no livro de Lucas, ele falando, indo para Jerusalém, a caminho de Jerusalém, e aqui ele diz, Jesus a caminho de Jerusalém. Essa expressão, ela revela o propósito e a missão redentora de Jesus. O propósito dele. O que aconteceria em Jerusalém? A morte, crucificação de Jesus. Hernandes Dias Lopes diz que Jesus parte para Jerusalém, parte em direção à cruz, como um rei parte em direção à coroação, resoluto. É assim que Jesus caminha em direção a Jerusalém, para a crucificação. E aqui, passando aqui já, a caminho de Jerusalém, ele passa por Samaria e Galiléia, na divisa ali, na fronteira entre Samaria e Galiléia. Na fronteira entre essas duas regiões, os samaritanos e os judeus não se davam bem. Os judeus consideravam os samaritanos impuros, indignos. E Jesus está justamente nessa
fronteira. Eu vejo Jesus passando por lugares onde o amor humano não chega, onde o amor humano cria fronteiras. Eu vejo Jesus alcançando lugares onde o amor humano não consegue alcançar, e a misericórdia e o amor de Deus indo além das fronteiras as quais os homens criam. Os homens criam muitas fronteiras, muitas barreiras, entre si até. E Jesus está justamente nessa fronteira aqui, está justamente nessa divisa. Porque o amor de Deus, ele rompe fronteiras, irmãos. Ele vai além. É o amor do nosso Deus. E mesmo aqueles que hoje estão à beira do caminho, talvez como esses leprosos aqui, esteja nessa fronteira, esquecido, abandonado, mesmo lá, o amor de Deus, a graça do Senhor pode alcançar aqueles que estão, mesmo nestes lugares, onde não estão sob o olhar de ninguém. O olhar de Jesus alcança essas pessoas aqui. E Lucas diz que eles ficaram a uma certa distância. Então, Jesus entra, nesse povoado aqui, e 10 leprosos se dirigem a ele, mas ficaram a certa distância. Havia uma lei, lá em Levítico 13:46, fala assim: todos os dias em que a praga houver nele, será imundo, imundo estará, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. A lepra não era apenas uma doença física, mas trazia muitos males. E dos males que a lepra trazia era essa exclusão social. A partir do momento que a pessoa era declarada leprosa, então ela teria que viver longe, abandonar casa, abandonar emprego, abandonar os filhos. Já pensou, irmão? Tem que abandonar os filhos, sair da cidade e viver só, como diz Levítico, sozinho e na solidão. Tinha que viver distante, separado. Portanto, que quando eles sabem que Jesus está passando ali, se aproximam de Jesus, permanecem a certa distância. Porque se aproximasse, poderia correr o risco de serem apedrejados. E essa espiritual, o homem com Deus. Lá no livro de Gênesis, quando o homem peca, quando o homem cai, tem essa separação entre Deus e o homem. Houve essa separação, esse distanciamento. O homem não mais poderia se aproximar de Deus. O homem não mais poderia estar próximo de Deus por conta do pecado. A lepra causava separação. O pecado também causa separação entre Deus e o homem. E o homem teria que viver de Deus a uma certa distância também, a semelhança desses leprosos. Só que Efésios 2:3 diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Não mais separação. O homem pode se aproximar do Senhor. E não precisamos mais ficar a certa distância do nosso Deus. Mas esses leprosos, mesmo a certa distância, mesmo longe, eles podiam erguer a voz e ali eles seriam alcançados pela misericórdia do Senhor. Mesmo no estado como eles se encontravam, leprosos, impuros, eles podiam erguer a voz e seriam alcançados pela graça e a misericórdia do Senhor. Da mesma forma somos nós, quando pecamos, quando erramos, se nos colocamos de joelho e levantamos a nossa voz e clamamos por misericórdia, querido, nós também seremos alcançados pela misericórdia do Senhor. E a Bíblia diz que eles gritaram:
Mestre, tem misericórdia de nós. E eu vejo aqui um reconhecimento deles, do seu estado, do seu distanciamento, da sua condição. Tem misericórdia, porque eles reconheciam o estado no qual eles estavam. Eram impuros, eram leprosos, eram doentes e carentes da misericórdia do Senhor. Por isso não oram, por isso clamam, por isso gritam: Mestre, tem misericórdia do Senhor. Reconhecem a necessidade da misericórdia do Senhor, do perdão do Senhor. E eu vejo que eles não pedem ouro, não pedem fama ou benefícios próprios, nem explicações. Por que nós estamos nesse estado? Por que a lepra está acabando conosco? Porque eu estou nessa condição, nessa tempestade, nessa aflição. Não pedem explicações, apenas misericórdia. E sabe, queridos, a oração mais poderosa que existe é essa, a de um pecador que chega diante do Senhor, bate no peito e diz: "Sê propício a mim, ó Deus, sê propício a mim que sou um pecador. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou um pecador." Ou talvez como Paulo: "Senhor, dos pecadores eu sou o principal." Esta ainda é a oração mais poderosa que existe, porque ao fazermos esta oração, alcançamos a misericórdia do Senhor, o perdão e a graça. Eu acredito que muitos aqui já ficaram doentes, já foram no hospital, talvez no hospital público, e quando você vai lá, você tem que estar muito doente para você ser atendido logo, porque se coloca uma fita alaranjada, já era. Tem que colocar a vermelha. Urgência. E eu creio que é assim diante de Deus. Aquele pecador que mais se julga pecador e necessitado, há mais urgência em ser atendido pelo Senhor. Enquanto mais eu reconheço a minha miséria, o meu pecado, mais urgência eu creio que o Senhor tem em me socorrer. Mais da misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Esses dias eu escutei uma história achei legal essa história. Alexandre o Grande estava indo aí em uma de suas cruzadas. E de repente, chega um mendigo perto dele e pede uma esmola. Alexandre o Grande, o rei. E aí ele diz lá para os seus oficiais: dê a ele um saco de ouro, uma sacola de ouro. E aí o oficial vai lá, entrega para ele aquela sacola de ouro. E depois o oficial pergunta a Alexandre: por que tanto? Por que tanto para um mendigo? E ele responde assim: porque ele me pediu como mendigo, mas eu dei como rei. Amém? Pedimos como necessitados, como mendigos, como não temos nada, pobre, cego e nu, e recebemos como de um rei. Amém? Porque Deus é um rei e tem muito para nos dar, muito da graça, muito da misericórdia dele em nossas vidas. Que possamos ser esses pedintes e possamos receber da misericórdia do Senhor. Porque Ele nos responde como rei. E a Bíblia diz então que eles gritaram por misericórdia e alcançaram a misericórdia do Senhor. E Jesus diz assim, Lucas narra aqui: e vendo-os, disse-lhe: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Tem um propósito nisso. Tudo que tem na Bíblia tem um propósito. Toda fala de Jesus tem um propósito. Tudo que Jesus nos pede, nos manda fazer, tem um propósito por trás. Se Ele diz espera, tem um propósito. Se Ele diz deixe isso, tem um propósito. Se Ele diz faça isso, tem um propósito. E às vezes são coisas que não queremos fazer. Às vezes são coisas que dói fazer.
Às vezes são coisas que você faz chorando e você diz, Senhor, eu vou fazer porque tu está me pedindo. Mas tem um propósito. No fim tem um propósito. E o Senhor pede para eles aqui, vão, pede não é um pedido, é uma ordem. Vão e mostrem-se aos sacerdotes. E a Bíblia diz, e vendo, Jesus não apenas ouve o grito deles, mas Jesus, ele vê. Porque ele vê a pessoa atrás da dor, ele vê a pessoa atrás do sofrimento. Costumamos, às vezes, olhar para as pessoas e falar, coitado, olha só o que ele tem, olha a enfermidade, olha o problema. Mas Jesus vê além, viu além da enfermidade física deles. Jesus os vê. E prova de que Jesus os vê é que mais na frente, quando um volta, Jesus pergunta, não foram 10? E eu pergunto, Jesus contou. E às vezes tem umas coisas assim na Bíblia. Pode imaginar Jesus com os 12 discípulos e a multidão, e ele contando 1, 2, 3, 10 leprosos. Ele contou, porque só um voltou. Então ele vê, né? Ele não se impressiona com a multidão, mas ele vê um individual de cada pessoa. E Jesus, então, dá essa ordem, ele não faz uma sugestão, talvez possam ir ao sacerdote, mas dá essa ordem, vá e mostrem-se ao sacerdote. Essa ordem tinha um propósito. Os leprosos, queridos, eles não receberam uma prova da sua cura. Vocês estão curados, vão lá se mostrar aos sacerdotes, porque agora eles vão ali examinar e vocês podem voltar à rotina. Não. Quando Jesus dá essa ordem aí, para depois obedecerem à ordem de Jesus. Mas eles obedecem à ordem e então foram curados. Obedecem à ordem, então foram curados. Obediência gera milagre. Obediência gera cura. Obediência gera aquilo que você tanto busca. Será porque às vezes eu não tenho ganho aquilo que eu tenho buscado? Eu tenho obedecido às ordens do Senhor? Deus tem nos dado ordens, diretrizes, tem nos apontado o caminho, tem nos apontado para onde irmos. Temos obedecido essas ordens do Senhor? Deus prova a fé dos homens, pedindo que confiem em sua palavra. E quando o Senhor nos dá uma palavra, é para que confiemos na palavra que Ele nos deu. Você tem uma palavra do Senhor? Ele te deu uma palavra? Se Ele te deu, a prova da fé é que você confie na palavra que Ele te deu. E às vezes não é fácil. Quando você lê João, capítulo 4, versículo 50, fala da cura de um filho de um oficial. Este oficial morava em Cafarnaum. Jesus está em Caná da Galileia. Alguns quilômetros, pelo menos 30 quilômetros de Cafarnaum até Caná da Galileia. Este oficial sai de lá e vai até Caná da Galileia, onde Jesus está, para pedir que Jesus cure o seu filho, porque o seu filho está à beira da morte. Naquela época não tinha carro, não tinha moto, eu acho que nem cavalo. Então ele teria que fazer o percurso a pé. E o seu filho está quase morrendo. E ele encontra Jesus. E sabe o que Jesus diz para ele? João 4,50. Vai. Disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Você faria isso? Seu filho está doente, 30 quilômetros, a pé. E Jesus diz, não vou com você. Vá, teu filho vai ser curado. E ele sai. O que passaria na sua mente, no seu coração? Será realmente? Será que vai acontecer? Será que não vai? Você iria? Acreditaria na palavra do Senhor? Confiaria na palavra do Senhor? Ele confiou. A Bíblia diz que na metade do caminho, chegam os seus servos e diz, seu filho foi curado.
E ele pergunta: a que horas isso aconteceu? E ele sabe então que foi na mesma hora em que Jesus liberou a palavra sobre a vida dele. Caminhe na palavra que o Senhor te deu. Caminhe na palavra que o Senhor deu a você. Creia na palavra. Caminhe sobre a palavra que Jesus te deu. Porque a palavra de Jesus traz existência àquilo que não existe. A palavra de Jesus, ela é poderosa para dizer: haja luz e houve luz. Traz à existência aquilo que não existe. Creia na palavra do Senhor. Ela é poderosa. Um certo viajante foi fazer uma viagem, só que estava um inverno muito rigoroso. Um inverno terrível. Tudo congelado. E ele foi caminhando, para chegar a outra margem, já perto da casa dele. Ele se depara à margem de um rio, e o rio está completamente congelado. E ele tem que atravessar aquele rio, por cima daquele gelo. E aí, ele com medo do gelo quebrar e não sustentar o peso, ele começa engateando, vai colocando a mão no pé e vai engateando sobre o rio. Até chegar do outro lado. Quando está quase findando para ele chegar, ele ouve um barulho muito forte. Cavalos a toda velocidade. E aí, ele olha, se levanta e começa a caminhar e termina a jornada por cima do gelo até chegar do outro lado. O que essa história nos ensina? Ele não percebeu que o gelo era forte o bastante para aguentar o seu peso. O problema aqui não estava no gelo, mas estava na falta de confiança. O rio congelado representa as promessas de Cristo sobre as nossas vidas, sólidas, seguras, firmes. Não para você engatear, mas para você caminhar sobre ela. E às vezes, por causa do medo e de não confiar nas promessas do Senhor, nós engateamos, ao invés de caminhar, onde chegaríamos mais rápido e mais distante. Então, caminhe sobre a palavra que o Senhor colocou sobre a sua vida. E estes homens, esses 10 leprosos, eles tiveram essa fé de caminhar sobre a palavra de Jesus. E foram mostrar seu sacerdote. Este oficial teve a fé de caminhar sobre a palavra de Jesus. E foi para sua casa e lá encontrou seu filho curado. E talvez o Senhor, até o final do culto, tenha dito uma palavra para você aqui esta noite. Talvez você entrou aqui buscando uma palavra do Senhor. E caminhe sobre esta palavra que o Senhor te dê esta noite. E aí então a Bíblia diz que um deles, vendo que estava limpo, voltou. Um deles, antes falava na multidão dos 10 leprosos. Agora a narrativa muda, o foco agora é de uma cura, não, antes a cura era coletiva, mas a resposta a este milagre agora é individual. Muitos, queridos, muitos de nós podemos e recebemos milagres. Eu já vi muitos milagres acontecendo, às vezes, e multidões assim recebem de uma vez milagres. Mas a resposta, ela é individual, é de cada um. 9 receberam o poder de Deus, a multidão recebeu o poder de Deus, mas a comunhão e a salvação, um só recebeu. Um só voltou, um só foi salvo. Então, qual é a sua resposta ante ao milagre que o Senhor tem feito em sua vida? Qual é a resposta para você, para Deus, diante dos milagres que o Senhor tem feito em sua vida? Este voltou agradecido. Este percebeu, reconheceu a nova condição. Eu vejo aqui, com essa volta deste samaritano, eu vejo
uma progressão. A Bíblia diz assim: vendo que estava limpo, voltou. Vendo que estava limpo, ele percebe qual era a sua realidade antes e qual era a sua realidade agora. Antes eu era impuro, antes eu era doente, antes eu era leproso. Vendo que fui limpo, volto para agradecer. É essa a nossa realidade e é assim que deveríamos fazer. Quem eu era antes, onde eu estaria, onde eu estou hoje. E vendo quem eu sou e a minha nova realidade, reconhecendo isso, então eu volto para ser grato ao Senhor. Percebendo a sua condição, ele volta. E sabe, é muito bom quando podemos fazer isso. Não foi só um bom emprego que o Senhor me deu. Não foi só uma boa casa. Não só foi a saúde, eu ganhei muito mais. Eu estava separado, eu estava condenado e o Senhor me deu a salvação, me encheu de bênçãos, me deu a vida eterna. E quando eu reconheço isso, eu volto e expresso a minha gratidão ao Senhor. Não ganhei apenas um emprego, mas eu entendo o que eu ganhei. É muito mais e volto para agradecer. Lucas 7:47 conta a história da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Estava na casa de Simão. Simão não reconhece que quem está diante dele é aquele que tem a salvação para a sua alma. Já aquela mulher, pelo contrário, não para reconhecendo quem ela era e quem ela agora é diante do Senhor. Então Jesus disse: por isso te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então, ela sentindo que o Senhor fez por ela era algo grandioso, então ela expressa a gratidão diante do Senhor. O que o Senhor fez por você é grande, é muito grande, e que possamos expressar a gratidão ao nosso Deus. A gratidão nasce, querido, do reconhecimento da graça de Deus. Eu recebi a graça, por isso eu sou grato. Então, nasce a gratidão a partir disso aí. A consciência da graça, de tudo que eu tenho, dos benefícios que eu tenho, o reconhecimento disso, de que tudo que eu tenho não é de mim, mas vem do Senhor. Então meu coração se enche de gratidão. Davi, Salmo 103, ele fala isso. Ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida na perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Davi dá uma ordem para si próprio, dizendo: minha alma, não te esqueça dos benefícios que você recebeu. Começa a listar, e no rol ali de bênçãos que ele recebeu, a primeira é o perdão dos pecados. E depois ele vem listando que Deus o curou, que Deus o redimiu, que coroou ele de bens e misericórdia. Que possamos louvar esse Deus que fez o mesmo por nós. Então ele volta, porque reconhece ao Senhor. A Bíblia diz que voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se e agradeceu. Como foi que eles pediram? Lá no início do texto, a Bíblia diz que eles clamaram em alta voz, pedindo. E da mesma forma, agradeceram. Sabia que às vezes nós pedimos de uma forma e agradecemos de outra? Às vezes pedimos muito, fazemos proposta, oração, jejum e não sei o que mais, e oramos com tanto fervor. E às vezes Deus nos dá e nós dizemos obrigado. Mas ele, da mesma forma que pediu,
a mesma forma agradeceu. Eu não sei quantos pais aqui já deu um presente para o seu filho que ele queria muito. Ou então seu filho já ganhou de alguém um presente que ele queria muito. E aí quando ele recebe o presente, o Edward já fez isso. Ele está lá abrindo o presente, e a pessoa lá está bem assim que deu o presente, e ele está tão envolvido com o presente que esquece de dizer obrigado. Eu digo, ei, fala obrigado, e vai embora. Então assim, às vezes somos assim, pedimos tanto, recebemos e ficamos tão envolvidos com as dádivas, com as bênçãos que o Senhor nos dá, e às vezes esquecemos de agradecer por aquilo que o Senhor nos deu. Sejamos da mesma forma que pedimos, agradecidos ao nosso Deus. Tinha um irmão, que essas coisas não acontecem aqui, mas acontecem lá em Braslândia. Tinha um irmão que estava desempregado, e a gente tinha um monte lá na nossa chácara particular. E a gente, de vez em quando a gente fazia uns cultos, cantava uns hinos ao Senhor. E esse irmão falou, vou vir 7 sexta-feira aqui. Né? A gente não fazia campanha, mas eu vou vir 7 sexta-feira aí, esse propósito, para conseguir um emprego. E foi indo. Conseguiu um emprego, irmãos. Estava trabalhando. E cadê o irmão? Sumiu da igreja. Nunca mais se viu falar neste irmão, depois que ele arrumou um emprego. Sabe, que possamos ser agradecidos ao Senhor. Pedir da mesma forma, agradecer. Pedidos detalhados, agradecimentos também detalhados. Que possamos louvar o nosso Deus. E esse homem expressa então a sua gratidão ao Senhor. Salmo 107 diz assim, louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. O Senhor espera de nós gratidão. Tanto que, mais na frente o Senhor pergunta, não foram 9? Com essa pergunta eu vejo Jesus, a expressão que me vem aqui é que ele esperava que todos voltassem para agradecer. O Senhor espera que seus filhos sejam filhos agradecidos. O Senhor Jesus espera que sejamos filhos gratos, agradecidos pelas dádivas. Existem muitas expressões na Bíblia referente à gratidão e a ações de graças. E elas não estão ali por um acaso. Podemos concluir com isso que Jesus deseja que sejamos agradecidos. Tessalonicenses 5,18 diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É a vontade de Deus que sejamos agradecidos. E eu sei que você, eu, temos muitas coisas para agradecer ao Senhor. Amém? Convido a amada igreja a ficar de pé. E que neste momento, vamos agradecer ao Senhor. Agradecer pelas dificuldades, sim, por tudo da graça. Elas nos ensinam, elas nos podam, ela nos lapida, ela nos torna pessoas melhores. Então agradeça ao Senhor. Jesus pergunta, onde estão os 9? Onde estão os 9? Eu não sei, talvez os 9, cada um voltou. Um para sua casa, talvez um deixou a esposa, voltou para a esposa. Outro deixou o emprego e voltou para o emprego, o trabalho. Um grupo estava clamando. Samaritano. Todos nós recebemos grandes coisas do Senhor. E principalmente nós cristãos. Nós temos muitas coisas para sermos gratos ao Senhor. Ora, Senhor, neste momento, e coloque diante de Deus as lembranças que vêm à sua mente agora, do que você precisa agradecer ao Senhor. É a sua família, seus filhos, seu emprego, sua casa, sua salvação, a presença do Espírito Santo, porque, irmão, nós não merecemos a presença do Espírito Santo. Não merecemos a presença de um Deus santo, porque somos pecadores.
Mas tudo isso é pela graça e misericórdia do Senhor que nos alcançou. Alcançou a sua vida e a minha aqui esta noite. E esse é o maior motivo para sermos gratos ao Senhor. Ao Senhor. Porque sem Deus nada podemos fazer. Ore a Jesus, feche seus olhos. E ore ao Espírito Santo nesse momento. Ele está neste lugar. E diga a Ele que você o ama. Diga o quanto Ele é importante para você. Expresse sua gratidão ao Senhor esta noite. Expresse sua gratidão a Deus por ter te escolhido. Diga que você é grato porque se Ele não tivesse te chamado, zelado por tua vida, hoje você não estaria aqui. Sua vida seria totalmente diferente. Talvez em destruição. Talvez infeliz. Mas hoje você está limpo, purificado, sarado, curado, restaurado. Você tem uma casa. Você tem uma cama para dormir. Você tem alimento, porque o Senhor tem te sustentado. Você tem famílias, amigos e irmãos. Você tem uma casa, um lar, uma igreja. Você tem irmãos, que a Bíblia diz que tem irmãos que têm amigos mais chegados que irmão. E Deus te deu isso. Foi Deus que te deu. E comece a reconhecer agora cada uma das dádivas que o Senhor te deu. Coloque diante dele, seja agradecido agora, Senhor. Diga, Senhor, se eu tenho uma casa hoje para morar, foi o Senhor que me deu. Se eu tenho filhos saudáveis, foi o Senhor que me deu. Se eu tenho saúde para vir aqui esta noite, foi o Senhor que me deu. Se eu tenho a salvação, uma casa garantida no céu, é o Senhor que me deu. Reconheça todos os benefícios que o Senhor te deu. E peça ao Senhor que coloque isso no seu coração. Que todos os dias você possa agradecer pelo que Ele fez na sua vida. Agradecer pela salvação. Antes éramos pecadores, condenados à morte. Sem preço para pagar a nossa dívida. Mas Ele pagou em nosso lugar. E diga a Ele, Espírito Santo, uma maneira prática de expressar a minha gratidão a Ti é obedecendo, é crendo na Tua palavra. E diga a Ele que você fará isso. Obedecer, crer e confiar no Senhor. E peça a Ele nesta noite para lapidar o seu coração. Ó Espírito Santo de Deus, graças te dou pela tua igreja que conseguiu vencer as dificuldades e veio aqui esta noite, Pai. Foi um momento especial para cada um dos teus filhos que estão aqui esta noite, Pai. Eu oro por tua igreja, Pai, eu oro por teus filhos. E nós somos gratos por estarmos aqui em louvor e adoração ao Deus vivo, santo e poderoso. Ao Deus que ouve o nosso clamor por misericórdia. Somos gratos a Ti, Senhor. Obrigado pela vida dos Teus filhos. Obrigada, Senhor, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs em Cristo Jesus. Somos felizes em Ti, Senhor. Somos gratos e agradecidos. Aleluia.